Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Obrigado de novo pela participação de todos. Tem sido uma jornada muito prazerosa, muito diferente para mim, mas também muito prazerosa poder de alguma forma contribuir com esses webinars e workshops que a gente tem feito nesse último mês e alguns dias aí, tá? Dessa vez, a Cris, que está lá no nosso grupo de WhatsApp, trouxe essa ideia genial de falar sobre essa parte socioemocional aí, né? Essa parte super relevante e importante da educação a qualquer momento. E eu acho que com nuances diferentes, mas também com intensidades de necessidades muito diferentes nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, tá? Então, vou deixar que a Cris e a Mari se apresentem. Elas prepararam com muito carinho aí essa atividade aí nossa para hoje e, por favor, vamos fazer bom uso desse conhecimento que elas vão trazer para a gente. Cris, Mari, está com vocês. Boa tarde a todos. Estou vendo aqui umas carinhas conhecidas. É um prazer encontrá-los aqui, Edna, Carmen, Lilian e todos os outros participantes. É um prazer muito grande estar aqui para compartilhar o que eu e a Mari preparamos para você. A Mari é uma amiga minha de longa data, de primeira faculdade lá atrás, né? E foi muito complementar a nossa criação desse workshop para vocês hoje. Eu trabalho na área da educação há 20 anos, sou formada em publicidade inicialmente, mas depois me apaixonei por essa área e me formei em pedagogia e psicopedagogia também. E desde o início da minha carreira, que foi numa escola que já desde os anos 80 trabalhava de maneira humanizada e inclusiva, mesmo antes da inclusão ser uma lei no Brasil, foi um início muito inspirador iniciar a carreira nessa escola, porque eu comecei já aprendendo a trabalhar incluindo as competências socioemocionais para a formação integral do ser humano. Então, meu trabalho sempre foi pautado na formação integral do ser humano. E agora passo a bola para você se apresentar, Mari. Obrigada, Cris. Obrigada, Léo, aí, por introduzir aí o encontro. Eu sou a Mariana, as pessoas me chamam de Mari. Eu também venho aí de uns 20 anos trabalhando com a educação, não no chão da sala de aula quanto a Cris, não tanto tempo. A Cris é uma amiga minha mesmo de faculdade. Curioso é que a gente fez faculdade juntas de comunicação, né, Cris? E eu já passei aí por muitos projetos, eu trabalhei muito tempo com escola pública, com projetos de formação de educadores, né? Mais especificamente na área de língua portuguesa. E no meio desse caminho aí, enquanto eu trabalhava com formação de educadores, eu fui me questionando, né? Muitas questões ligadas a essa questão da educação formal, que a gente chama de educação formal, e do que a gente considera enquanto um currículo a serviço do mundo que a gente tem hoje, né? E eu fui me interessando um pouco pelos caminhos que levam para o desenvolvimento humano, né? Então, eu fui estudar mais profundamente a comunicação não violenta, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, né, de uma abordagem que cuida um pouco das relações humanas, e aí ele transborda os muros da escola. Isso é uma abordagem que cuida da nossa comunicação para a vida. E também fui estudar a pedagogia da cooperação, né? Como é que a gente promove hoje em dia essa transição de um mundo que foi acostumado a se voltar muito para a competição
e esquecer um pouco os princípios de trabalho em colaboração, né? De onde entra um pouco esse desenvolvimento humano integral. Então, eu percorri esse caminho. Hoje eu estou trabalhando muito com a questão do desenvolvimento humano, da comunicação não violenta, desse cuidado com as relações também dentro da escola. Então, eu passei a fazer também formação de educadores nesse sentido e também com a pedagogia da cooperação. E eu quero dizer que eu estou bem feliz de estar aqui hoje. Também preparei aí com a Cris um conteúdo com bastante carinho aí para vocês sobre os desafios das competências socioemocionais. Vamos lá, Cris, passo de volta para você. É uma alegria muito grande. Eu tenho participado de muitos encontros que o Léo tem promovido, né, para gerar conteúdos e apoio para a área da educação nesse último mês, né? E é um prazer poder compartilhar também. Muito obrigada pela iniciativa, viu, Léo? E eu quero apresentar um pouquinho da proposta de trabalho hoje para vocês. Nós pensamos num primeiro momento introduzirmos o tema, né, e contextualizarmos o tema, e num segundo momento abrir para que vocês possam trazer as contribuições de vocês, né? E aí nós vamos ver como isso vai funcionar melhor, dependendo do número de pessoas. Nós conseguiremos fazer isso através da fala ou através do chat. Combinado? Estão todos conseguindo me ver? Tá legal, então. Meu som também tá bom? Tá joia? Então, tá bom. Bom, eu escolhi a importância das competências socioemocionais na EAD, pensando na EAD repentina, brusca, né, que nos tomou todos de surpresa pela pandemia, como um recorte, como uma lente sensibilizadora, né? Além de ver a EAD como um desafio para a adaptação das aulas, para a adaptação da escola presencial para o online, né? Assim como suas atividades, suas interações, eu vejo a EAD como um cenário, a EAD e a pandemia e a crise em si, né? Que está tudo ligado, como um cenário de desafios e problemas que nos convida a repensar o papel da escola neste momento, né? Com a pandemia, a crise econômica e social, o distanciamento social, o distanciamento afetivo e o distanciamento pedagógico, as preocupações somadas ainda a esse cenário, o medo, o estresse, né? Toda a parte emocional que vem com tudo isso, né? E até a morte, né? Que muitas pessoas já devem estar lidando nesse momento, infelizmente. O que em meio a tudo isso, o que é prioridade para a escola enquanto seu papel, né? Será que o papel da escola é só o de tentar transpor as aulas presenciais para o EAD? Será que o papel da escola é continuar aplicando os mesmos conteúdos que ela tinha planejado lá no início do ano e adaptar o formato para o EAD? Será que esses conteúdos fazem sentido e são suficientes? Ou são os mais relevantes, importantes e necessários num momento como esse, pensando nos nossos alunos e no que eles estão vivendo? Será que esse é o melhor que a escola pode fazer para apoiar e atender o desenvolvimento dos alunos, para atender e apoiar as famílias e para também apoiar a comunidade e a sociedade como um todo? Pensando na parceria com a família, né?
que a escola, como que a escola está atendendo a família neste momento, né? Ela está levando soluções para a família, ou ela está criando mais uma tarefa, né? Será que é passando atividades para os pais terem que se colocar no papel de educadores que a escola está ajudando neste momento? Será que os pais estão satisfeitos com essa relação? O que será que a escola pode fazer para gerar ações que realmente apoiem os alunos, né? E para que realmente apoiem as famílias, para que mantenham o vínculo saudável e satisfeito com as famílias, e para que possam, de fato, proporcionar o que seja mais relevante agora, pensando no desenvolvimento dos alunos, né, que é o fim mais alto dessa história, né? Então, uma pergunta central que eu fiz para mim né, e que eu compartilho aqui com vocês, neste momento de crise, a escola poderá continuar seu papel predominantemente conteudista? Porque nós sabemos de todos os esforços que existem em ações e movimentos e projetos e iniciativas, né, para a formação integral do aluno. Mas nós sabemos também o quanto isso é desafiador de se fazer, né? E o quanto nós ainda estamos dando pequenos passinhos nesse sentido, né? E aí eu pergunto, a escola sobreviverá assim, neste momento? E hoje, então, eu quero trazer para a nossa reflexão, eu quero propor a reflexão acerca do que é prioridade hoje, em termos de desenvolvimento dos alunos, né? Em termos de parceria com as famílias, mas focando hoje na nossa reflexão aqui mais em termos do desenvolvimento dos alunos mesmo, né? E de função social da escola. E, junto com essa reflexão, propor as competências socioemocionais como uma poderosa via de promoção do bem-estar e da construção de melhorias na vida cotidiana dos alunos neste momento, né? Deixa eu só me localizar aqui um pouquinho, para eu não perder o meu fio da meada. Pois bem, e aí, neste mês de EAD repentina, eu fui observando essa densidade, esse peso que a realidade nos impõe hoje, né, enquanto humanidade, e fui observando como que as escolas estavam se relacionando com isso. E fui observando alunos cansados, preocupados, estressados, confinados, e vi esses alunos recebendo conteúdos e atividades de uma forma nova, que eles não sabem, que eles não aprenderam, né? E uma forma desconhecida, né? Muitas vezes, essas atividades sendo propostas para eles em demasia, em volume muito grande, né? E apenas contemplando conteúdos conceituais. Pouco eu vi, né, de conteúdos socioemocionais e da própria realidade que estamos vivendo nesse momento serem acolhidas na prática escolar, né? Eu vi esses alunos querendo e precisando falar e fazer outras coisas diante da tela. Coisas que iam além daquelas atividades que estavam sendo propostas e que estão sendo propostas. Eu vi alunos precisando falar, conversar, interagir, brincar, descontrair, trocar, né? Eu vi alunos precisando falar do que está acontecendo e se perceberem como cidadãos e como atores sociais, podendo contribuir também
com ações, construções, mas eu não vi muito espaço para esses trabalhos por enquanto. Eu vi pais também insatisfeitos e até incapazes de assumir o papel que a escola estava demandando deles no momento, né? E aí foi quando eu percebi a importância de trazer esse olhar e essa reflexão e compartilhar com vocês, no sentido de tentarmos hoje aqui juntos desenvolver um novo olhar sobre o que se faz prioritário na educação neste momento de crise, né? E que vai se estender depois que voltarmos ao presencial, né? Teremos que continuar a cuidar dessa crise, mesmo depois que voltarmos para o presencial, esses temas continuarão de certa forma, né? Convido vocês para refletirmos sobre a importância dos conteúdos socioemocionais estarem presentes nas mediações dos professores e nas interações dos alunos emergencialmente neste momento, de modo a apoiar a sobrevivência psicológica saudável nessa crise. E convido vocês a refletirmos sobre a importância de olharmos para esses desafios como um convite para ampliar a atuação da escola no sentido da formação integral dos alunos. Tendência muito ressaltada, né, pela base curricular, de modo a contemplarmos temas e necessidades presentes, vivas, reais, vividas pelos nossos alunos nesse momento, e através do trabalho das competências socioemocionais. Vejo que é fundamental incluir esses temas e essas novas habilidades que eles estão precisando de apoio para desenvolver, e vejo que lançar a mão das competências socioemocionais é uma grande via para a gente. E, para encerrar agora a introdução do tema, eu quero deixar aqui uma crença, né? Assim como a EAD emergencial fez a escola correr para aprender a trabalhar muito mais intensamente com o EAD, ela também é um convite para a escola ampliar o seu olhar e começar a trabalhar com as reais necessidades dos alunos e com as competências socioemocionais muito mais intensamente também. Então, aqui eu coloco a necessidade das socioemocionais de forma muito importante, né? E vejo a possibilidade das escolas se mobilizarem e conseguirem, né, contemplá-las da mesma forma que conseguiram se mobilizar para contemplar a EAD de forma tão repentina. E você, Mari? O que você preparou aí para dar continuidade no nosso tema de hoje? Vou fazer uma interrupção antes da Mari começar aqui. Eu achei uma reflexão super importante. A Cris já tinha trocado umas ideias comigo e eu acho que isso é super valioso, botar a gente para pensar. Então, obrigado por isso, Cris. Acho que é como a gente começa a fazer transformação, né? E, de novo, pessoal, vão mandando suas considerações, seus pensamentos ali no chat, se quiserem, para não perder nenhuma ideia. Mas daqui a pouco a gente abre mais a conversa, tá bom? Mari, desculpa te interromper. Obrigada, Léo. Imagina, estamos aqui construindo juntos aí essas reflexões que estão urgentes aí, não só para esse momento, né? Eu vejo que a gente chegou num momento onde a educação, para mim, está sendo colocada em xeque mesmo, né? Estamos tendo que se reinventar do dia para a noite, né? Então, eu queria pegar uns ganchos aí da fala da Cris. Eu vou tentando me organizar aqui. Se vocês acharem que está muita coisa corrida, vocês vão me sinalizando aqui no chat. Eu queria começar falando um pouco, primeiro, sobre a educação à distância, né?
para a gente lembrar que quando a gente pensa na educação à distância, a gente tem que considerar que ela está sendo colocada aí para apenas uma parte das escolas, né? Nem todas as escolas dispõem de condição, considerando esse contexto brasileiro, né? Muitas escolas públicas esse recurso ainda não é utilizado, seja por falta de condição, seja por falta de hábito, seja por não ter introduzido ainda esse caminho no processo de aprendizagem, né? E eu estou colocando isso porque a gente considerar que, assim, muitas casas, os alunos, eles estão sem acesso ao EAD, né? Esse EAD é restrito. Então, quando a gente fala em inserir as competências socioemocionais, a gente vai estar falando de uma EAD que está disponível para parte dessa comunidade escolar, né? Parte de professores, a gente sabe que tem professor ainda hoje que também não tem esse recurso em casa, né? Parte dos alunos, então o desafio ele tem uma dimensão muito maior do que a gente pode realmente perceber, né? A gente está aí num campo que está bastante delicado, né? Eu só queria lembrar um pouquinho dessa parte do EAD, né? Algumas já vêm adotando as práticas mediadas pela tecnologia, outras ainda não. E as escolas, usando ou não a tecnologia, elas estão sendo forçadas nesse momento de crise a considerar o ensino à distância como única alternativa, né? O que isso causa na gente, né? Esse lugar de exclusividade faz parte desse momento emergencial, desafiou a escola a se reinventar nesse espaço do dia para a noite e correndo contra o tempo, né? Professor tendo que readaptar o seu conteúdo para a educação à distância, né, do dia para a noite. Eu tenho ouvido muitos professores exaustos, porque estão trabalhando, assim, muito mais horas do que já trabalhavam, né? Como é que a gente cuida disso para que esse momento não fique na conta do professor, né? Porque como é que o professor também está lidando com isso? Eu imagino que o professor está passando por um momento também de bastante desafio emocional, né? E eu estou colocando isso para a gente refletir que a gente não sabe, acho que a Cris já falou disso um pouco, a gente não sabe como é que as coisas vão caminhar nesse cenário, né? De tantas incertezas ainda. Quando é que as aulas vão voltar, né? Que escola que a gente vai encontrar na volta, porque estão sendo provocados a tantas transformações, certamente a escola não será mais a mesma, como o mundo lá fora não será mais o mesmo, né? Mas lembrar que quando a gente voltar para as aulas presenciais, esse EAD ele vai seguir, né? As tecnologias estão aí, elas estão dadas. E como é que a gente torna elas a serviço de uma boa aprendizagem, né? De uma boa prática docente, né? Então, eu queria chamar a atenção um pouco para essa questão que as habilidades socioemocionais, esse trabalho com as competências, ele nunca foi tão necessário, né? Ele vem sendo realizado em algumas comunidades. A tendência é que isso se intensifique daqui para frente, pelo menos é o nosso desejo. As provocações são muitas para que esse desenvolvimento integral do aluno transcenda o conteúdo acadêmico, né, que a gente chama de conteudista, porque esse trabalho é fundamental para que as pessoas aprendam a lidar com os desafios que a gente tem hoje no mundo, né? E aí, assim, gente, o tema de competências socioemocionais ele é muito vasto, né? Alguns de vocês já devem, inclusive, conhecer, ter acesso, talvez já estão introduzindo nas práticas educativas, né? Então, nosso objetivo aqui hoje ele não é aprofundar esse conteúdo, né? É contextualizar a importância nesse momento de crise, que hoje limita a escola, a educação à distância, e está nos convidando a sensibilizar esse olhar educador para as necessidades e para essas oportunidades que estão se abrindo nesse momento para o trabalho com as competências socioemocionais, né? E como é que a gente faz isso dentro do que já é realizado na escola, né? A gente iniciou um ano letivo onde muitos professores já estão com seus conteúdos preparados, né, para o presencial. Como é que a gente vai integrando as habilidades socioemocionais dentro de um conteúdo já programado e abrindo brechas, aproveitando esse momento para observar o que está sendo necessário para desenvolver, né?
E aí, assim, pegando também um gancho que a Cris falou, dessa formação mais conteudista, eu queria fazer assim, se a gente fizer um brevíssimo contexto das competências socioemocionais, a gente vai perceber que antigamente essas habilidades de convivência, elas eram de responsabilidade exclusivamente da família, né? No máximo, essa responsabilidade transbordava para a área da psicologia, né? Que era a área que cuidava das emoções, que era a área que cuidava das relações, dos nossos comportamentos, né? E o foco da escola, durante décadas, foi priorizar mesmo os conteúdos acadêmicos, né? E aí, por volta da década de 80, os especialistas da área de educação começaram a observar que a violência e os conflitos latentes no mundo, que transcendiam os muros da educação, nas suas diversas dimensões, elas também atingiam a escola de alguma forma, né? A vida impacta dentro da escola, porque essa criança, quando entra na escola, ela não separa. Agora eu vou deixar minha vida lá fora e eu vou vestir aqui uma roupa de aluno e da educação. Não é isso. A gente leva a nossa vida integralmente para a escola, né? Então, esses educadores foram percebendo a necessidade de integrar essas competências na educação, né? Foi se percebendo também que quando a gente integra as habilidades socioemocionais no currículo, o desempenho acadêmico também melhora, né? O clima da escola melhora, as relações melhoram, né? O desenvolvimento humano ele contribui com a aprendizagem. E hoje já existem muitas pesquisas trazendo um pouco esses resultados. É só procurar na internet, eu não vou me aprofundar um pouco aqui, mas a gente já tem muitos resultados do impacto de se trabalhar competências socioemocionais dentro da escola, né? E nessa transição, né, de uma escola que trabalha muito conteúdo acadêmico para uma escola que também integra as necessidades enquanto desenvolvimento humano, a gente também não pode deixar de falar um pouco do papel do educador, né? A gente identifica uma mudança no papel desse educador, né? Se antes ele ocupava um papel de transmissor de conhecimento, agora ele está sendo chamado para um papel de mediador desse conhecimento, né? Um conhecimento que inclui outras competências, que não só os conteúdos conceituais, mas é um conteúdo também de competências afetivas, de competências humanas, de competências comportamentais, né? E essa transição do papel do professor faz parte também de um movimento que está super na moda, todo mundo fala, que é a tal da inovação na educação, né? O que é inovar na educação hoje? Né? A gente chama de inovação quando a gente propõe mudança, né? Quando a gente gera impacto positivo nas práticas escolares e na aprendizagem, né? Quando a gente propõe alguma nova mudança que vai melhorar. Né? Então, essa transição do professor também está dentro desse movimento da inovação da educação, né? De um professor também que desenvolve uma habilidade de identificar o que é preciso cuidar e transformar na sua própria prática educativa para contribuir com a aprendizagem desses alunos, né? Para atender também o que o mundo pede de todos nós, enquanto profissionais, enquanto seres humanos, né? Parte integrante aí de uma sociedade com toda a complexidade que existe aí na nossa sociedade. Então, vamos lá, deixa eu me achar aqui o que mais que eu trouxe para vocês, para que esse debate. Vou aproveitar, Mari, enquanto você busca as coisas aqui, tem uns comentários no chat. A Lilian trouxe aqui uma questão, tá? Fica outra dúvida também, como lidar com a inclusão no EAD e como as escolas estão fazendo para ter olhar individual da inclusão por meio do EAD. Aí eu queria até fazer um parênteses aqui com dois assuntos sobre isso, tá? Acho até que é uma ponderação interessante para a gente fazer entre a diferença do EAD e do remoto e do homeschooling. Hoje o que eu vejo que a gente está fazendo é educação remota, nem é EAD e nem é homeschooling, é muito diferente, assim, né? As proposições e os modelos, mas independente de nomenclatura, e aí é a outra parte do parênteses, tá, Lilian, para você e para todo mundo, no dia 4, agora segunda-feira, a gente vai falar sobre engajamento das crianças, tá? Como estimular engajamento das crianças na educação remota.
e até com instruções para os professores. Então, não é só para gestores, mas para professores também. E no dia 11, a gente vai falar sobre educação inclusiva à distância também, nesse momento de aulas remotas, tá? Então, fica aí já na tua agenda, se você quiser. A gente vai divulgar no grupo e tudo, mas já fica na agenda para o dia 11 falar sobre inclusão e dia 4 sobre engajamento. E a Juliana está colocando aqui o seguinte: são reflexões poderosas de vocês duas. É apenas triste ver que precisou de caos para repensar os movimentos. Eu tenho falado muito, eu trabalho com inovação há 10 anos e com escola há 7. Então, eu tenho falado muito com escola sobre isso. E esse momento realmente eu tenho dito que foi na dor e não no amor, como poderia ter sido. Mas, ainda que seja assim, é um primeiro e um grande passo que a gente está dando na educação global, né, para mudar algumas coisas. E meu palpite, Juliana, é que sim, não só por esse momento de isolamento, mas mesmo a nossa volta ao presencial, ela vai ter de ser tão gradativa e tão cuidadosa que vai nos forçar ainda mais a manter as coisas legais que a gente está aprendendo nesse momento. E desculpem se eu não queria deixar a turma com muita demora aí nas observações, Sim, tá? sim. Não, eu te agradeço, Léo, porque essa pergunta sobre a EAD, como as escolas estão fazendo para ter esse olhar individual, eu também nem sei responder. O que eu sinto é que as escolas não estão dando conta nesse momento. É um momento tão novo e tão brusco para todo mundo, que está todo mundo aprendendo junto, né? Como acolher. Eu acho que a gente vai falar bastante disso aqui hoje, né, Cris, desse acolhimento. Mas, enfim, eu vou seguir aqui só para eu fechar aqui essa minha fala inicial e depois a gente abrir para uma interação maior para vocês. Você falou de homeschooling, Léo. Eu estou vendo aqui que tem uns amigos meus que estão viajando pelo mundo com os filhos, né, com as filhas, 2 meninas, e vocês vão ver aqui o Nossa Casa Mundo, a Manu, o Rodrigo, com as filhas, a Maria e a Manuela, e estão viajando o mundo fazendo a educação dos filhos nessa volta ao mundo. Então, achei bem legal ver vocês aqui, pessoal. Depois, talvez até eles possam dar alguma contribuição aqui no chat do que eles estão experienciando aí para a gente. Legal. Então, seguindo aqui, o convite é que a gente agora pense um momento onde a escola passa a ser também um lugar de amparo e de cuidado e de bem-estar dessas pessoas que estão envolvidas na educação. E aqui eu não estou falando só do aluno, né? Como eu já falei antes, eu estou pensando bastante no desafio do professor, né? Que também não está preparado para esse momento, né? Como é que a gente cuida do espaço da confiança, né? Já é difícil cuidar de certas coisas no presencial. Agora, no EAD, como é que a gente cuida desse espaço? Como é que a gente abre um espaço também para cuidar das nossas dores, né? De se vulnerabilizar, de abrir debates, né? Na escola, a gente extrapola um pouco esse conteúdo acadêmico e curricular que a gente precisa implementar e abre também espaço para falar com os alunos, assim, o que está acontecendo no mundo hoje, né? O que é essa crise? O que é o coronavírus? O que esse vírus está vindo ensinar para a gente? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que se cuida de sentimento, de necessidade? Como é que a gente abre escuta para todo esse momento tão sensível, né, que a gente está passando hoje? E aí, voltando para as competências socioemocionais, a gente pensa que é uma oportunidade também esse momento, né? De levar reflexões e atividades onde a gente aprenda a se comunicar melhor para nutrir boas relações, né? Aprender a trabalhar de forma colaborativa, se abrir para novas experiências, para criatividade, desenvolver a capacidade de solucionar problemas, resolver conflitos, fazer a gestão das próprias emoções, como é que a gente possibilita um campo para que os alunos comecem a falar sobre as próprias emoções, que é uma questão que a gente também não aprende. A gente não aprende na escola, a gente não aprende na família. Hoje não existe um lugar onde a gente possa falar de emoção e nesse momento eu acho que as emoções estão à flor da pele, né? É uma questão a ser cuidada também pela comunidade escolar, né?
E aí, cuidando de tudo isso, como é que juntos a gente vai pensando em encontrar caminhos para driblar, né, todos esses desafios? A gente acredita, eu e a Cris e muitas pessoas que trabalham com essa questão do desenvolvimento humano, das habilidades socioemocionais, que todas essas habilidades elas podem ser trabalhadas no dia a dia da escola de forma integrada com o currículo. Então, a gente não está falando aqui de excluir um currículo já pré-determinado, mas a gente está falando de como levar isso de forma gradual, né? De uma forma tranquila, onde a gente vai inserindo essas possibilidades aos poucos, porque é realmente um grande desafio, né? E que se a gente consegue... Posso Pode, falar, Cris. posso continuar aí da sua ideia? Então, assim, eu vejo que hoje o professor está sobrecarregado, né? Ele tinha ele tem o que ele já tinha e ele tem a novidade, o que ele precisa, tudo que ele está precisando se adaptar. Então, esse nosso encontro hoje aqui, a gente vai propor uma ampliação de olhar, uma sensibilização. De maneira nenhuma nós vamos levar uma atribuição a mais ao professor neste momento. É lógico que as competências socioemocionais têm formação, e a formação delas é muito importante para trabalhar com elas, né? Mas, como elas falam de conteúdos humanos, que são da nossa natureza e que permeiam as nossas relações e que estão presentes no nosso dia a dia, apenas ao contextualizarmos as competências socioemocionais aqui hoje, dentro desse momento que estamos vivendo, com certeza nós juntos conseguiremos ampliar o nosso olhar e nos sensibilizarmos para começarmos a enxergar a oportunidade de trabalhar com elas dentro do planejamento que nós já temos, né? Dentro do planejamento, mesmo ele sendo predominantemente conteudista, é possível, e nós vamos enxergar aqui hoje as brechas e as oportunidades que existem para que possamos acolher, contemplar e falar sobre as competências emocionais, porque elas estão presentes em tudo. Estão presentes nos sentimentos, nas emoções, nas atitudes, nas relações, né? Então, na verdade, o que nós queremos propor é isso, é uma ampliação de olhar, uma sensibilização para que o professor possa colocar essa vida a mais no que ele já faz, considerando, percebendo e enxergando os problemas e as oportunidades do momento. Eu queria fazer uma ponderação aqui. Eu vi o comentário da Edna e concordo integralmente. E sempre me vem à mente, quando eu penso nessa circunstância, naquela orientação nas aeronaves que os comissários e comissárias sempre falam assim: primeiro você põe a máscara em você e depois você ajuda quem está do lado. Eu acho que a gente tem de cuidar dos professores, acho que isso é fundamental, porque senão a gente não consegue realmente passar a informação, passar o cuidado, né? Então, só uma ponderação aqui também sobre os comentários da Edna. O foco aqui hoje, Edna, infelizmente, não vai ser fazer esse trabalho das competências com os professores, pensando nas dores dos professores. Mas a gente pode pensar em fazer isso também, né? Num próximo encontro. Hoje, de fato, a gente vai cuidar das dores e das necessidades dos alunos para a gente poder rever o nosso papel e a nossa atuação de professor de uma maneira mais eficiente e mais humanizada nesse momento. Só que a boa notícia também, mais uma boa notícia, né? É que cada professor pode fazer isso dentro do seu contexto, que seja ele uma sala de aula, que seja ele uma turma, ou que seja ele um problema entre dois alunos que surgiram, um problema entre dois alunos da turma. Em qualquer contexto, em qualquer núcleo de relações, é possível se identificar quais as competências socioemocionais que estão sendo importantes
de serem desenvolvidas ali, né? E trabalhadas. Então, assim como um país pode determinar quais são as competências que ele quer formar, uma escola pode determinar quais são as competências, qual é o aluno que ele quer formar, um professor pode fazer isso também com a sua turma. E nós hoje vamos fazer isso aqui, olhando para qual contexto? Para o contexto da crise, da pandemia e do ensino remoto, que eu já me atualizei aqui na nomenclatura, tá bom, Léo? Você terminou aí, Cris? Sim. Aí, gente, eu trago assim uma pergunta: quais são as competências socioemocionais que a gente mais fala aqui no Brasil? Enfim, que lista é essa de competências que a gente gostaria de estar levando hoje para a educação com mais intensidade, né? E aí a minha resposta para vocês é assim, gente, não tem lista, né? As competências socioemocionais são muitas e tem um pouco a ver com isso que a Cris está falando, né? O contexto local pode dizer quais são as competências que são mais necessárias naquela escola, né? E como é que o professor vai atrás de atividades que trabalhem coisas mais específicas que são necessidades naquele momento, né? Já que a gente está falando em levar isso de forma um pouco mais gradativa, né? Aos poucos. E aí aqui eu tenho uns eixos de habilidades socioemocionais que eu vou ler aqui para vocês, porque são 5 eixos que vêm sendo trabalhados já desde a década de 80, e dentro de cada eixo desse vai se abrindo um leque de possibilidades de competências que podem ser desenvolvidas, né? Então, o primeiro deles é abertura para o novo, né? O que é essa abertura para o novo? É instigar esse aluno a curiosidade, a imaginação criativa, o interesse artístico, né? Os questionamentos. Hoje em dia, gente, é fundamental a gente abrir espaço para as perguntas desses alunos. Eu fico pensando hoje, o que está passando na cabeça desses alunos? Que futuro que eles estão vendo no meio de uma pandemia, onde está todo mundo trancado em casa, né? Qual é o futuro de mundo que eles estão tendo no meio desse contexto todo, né? Abrir para essas perguntas. Um segundo eixo é consciência e autogestão. E aí, nesse eixo, a gente pode trabalhar a determinação, a gente pode trabalhar a organização, a gente pode trabalhar foco, persistência, responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Um terceiro eixo é o engajamento com os outros. E aí aqui eu destaco bastante a colaboração e a cooperação, né? O que realmente envolve um trabalho cooperativo, né? Como é que um professor pode ajudar a reflexão dessa competência dentro de um trabalho em grupo, por exemplo, né? Como é que o professor pode instigar esse debate, né? Depois de um trabalho em grupo, perguntar, nossa, vamos ver como é que foi trabalhar em grupo, né? Todos os alunos puderam ser escutados, todos os alunos tiveram oportunidade de contribuir dentro desse trabalho, né? Todos os alunos se depararam com algum tipo de conflito, como é que esse conflito foi resolvido dentro do grupo. Então, assim, tem muitas possibilidades dentro desse eixo da cooperação, e eu chamo muita atenção para esse eixo porque eu acho que pós-pandemia vai ficar muito mais claro para todo mundo o quanto a gente precisa hoje da cooperação, né? Não vamos sobreviver sem cooperação daqui para frente, né? É um dos ensinamentos aí do coronavírus. Um quarto eixo que a gente trouxe aqui é a afetividade, né? Ele também é chamado de amabilidade. Esse eixo aí cuida das relações, né? Ele abre espaço aí para a gente aprender a exercitar um pouco a empatia, o respeito, a confiança, né? Olhar para esse outro aí, para a diversidade, que também a gente está aí no momento vendo quanto a gente se tornou adultos intolerantes, né? E adultos que não sabem ouvir a opinião do outro, né?
E o último eixo que a gente trouxe aqui é gestão ou resiliência emocional. Esse, para mim, é bem importante também. Eu que trabalho com a comunicação não violenta, a resiliência emocional, a gente saber lidar com essas emoções, abrir espaço para as emoções é importantíssimo. As emoções, elas guiam a gente na vida, a gente reage por conta das emoções. Então, como é que a gente aprende a acolher as emoções, mesmo quando elas não são boas, elas estão dizendo coisas para a gente, e aí ter esse olhar para esse aluno, para entender o que está passando por trás de uma emoção, para o que aquele aluno está precisando e que não está sendo cuidado, é uma questão bem importante também. Então, nesse eixo, a gente trabalha autoconhecimento, a gente trabalha autoconfiança, trabalha tolerância, trabalha frustração, né? Faz parte da vida também. Acho que nesse momento a gente está com bastante frustração aí, porque a gente está sendo convidado a ser forte, mas ao mesmo tempo a gente não está achando espaço de dar vazão para essas dores, né, que a gente está sentindo, e essas dores estão vivas e estão latentes, né, como é que a gente cuida dessa frustração. E aí, então, trazendo um pouquinho o benefício de trabalhar com esses eixos dentro da escola, conforme a escola vai trabalhando as competências, ela vai testando para ver também que mudanças que geram no comportamento de toda a comunidade escolar. Aqui eu não estou falando só do aluno, eu estou falando que mudanças geram entre a relação professor e aluno, aluno com aluno, né? Entre os próprios educadores, que também estão sendo desafiados a trabalhar com bastante colaboração e interação entre as disciplinas, né? E aí vendo como é que isso impacta, né, no comportamento, no clima da escola, na aprendizagem dos alunos, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa muito importante, porque eu acho que a gente está avançando aqui no tempo, né, Cris? Eu queria abrir um trabalho de construção coletiva aqui com o grupo. Mas fechando aqui a minha fala, então, trazendo essa conversa aí de volta para o momento atual, para essa crise, esse isolamento que está nos convidando aí a olhar para os desafios, para as angústias, para as perdas, mas também abrindo também aí algumas frestas para a gente enxergar aí novas possibilidades, novas descobertas. Eu, particularmente, estou vendo um momento de grande oportunidade para o trabalho com as socioemocionais e também para muita transformação dentro de uma educação mais humanizada e que sirva aí a vida, né? Que sirva as relações, que sirva o bem-estar comum de todo mundo. Então, eu vou voltar agora a palavra para a Cris, que vai apresentar para a gente aí uma proposta de interação aqui para o grupo. Legal, Mari, muito legal ouvir um pouquinho do histórico, né, dos estudos, pesquisas e implementação de competências socioemocionais, não só na área da educação, né? Esse histórico reflete a área da economia, da neurociência, da psicologia. É legal também a gente saber que a lista é imensa, porque o ser humano é muito complexo, mas que a gente pode se nortear pelos 5 eixos, né? Que são os The Big Five, e que é um guarda-chuva que abre para uma série de outras que poderão ser definidas de acordo com as necessidades da comunidade escolar, né? Então, isso torna o trabalho também com as competências muito flexível, né? E eu queria saber se deu para aquecer os motores, se todo mundo já está pronto para interagir, compartilhar e multiplicar. E aí, você quer falar alguma coisa, Léo? Não, eu vou ficar mais comportadinho aqui. Eu mandei no texto já aí para todo mundo, tá? Mas eu vou ficar mais quietinho aqui para não atrapalhar mais, que eu já atrapalhei demais. Eu falo mais do que devia às vezes. Mandem bala aí. Tá legal, pode falar. Então, olha só, Léo, a gente tá com 47 participantes, tá? Com esse número de participantes, a gente não consegue fazer uma interação com fala, porque senão não vai dar tempo de todos falarem e, ao mesmo tempo, de nós concluirmos o nosso objetivo, que é o nosso recorte de hoje. Então, eu vou fazer uma pergunta agora e vou pedir para que vocês escrevam no chat e aí nós vamos comentando aqui, tudo bem?
A pergunta, então, é um convite, né? O convite é para que nós agora, que a gente se transporte para o universo dos alunos, para o lugar do aluno, e para que a gente tente imaginar e identificar quais são os desafios deles nesse momento, né? Então, vamos lá. Quais são as principais dificuldades, desafios, dores emocionais, necessidades práticas que vocês imaginam que os alunos estejam vivendo diante da educação remota, que estávamos chamando de EAD, e diante dos problemas da pandemia em si? Quais são esses problemas, quais são esses desafios, quais são as dificuldades dos nossos aluninhos e alunões? A Lilian diz, ai que maravilha, por aqui estou sentindo falta disso durante as aulas da minha filha. A Dani, no caso da educação infantil, uma pessoa que possa acompanhar. No caso da educação infantil, a questão da autonomia, né, é praticamente impossível, né, para as crianças, né. Hoje eu ouvi uma fala do Paulo Fock, ele fala, para mim ele é o papa da educação infantil atualmente, né. E ele falou de uma forma muito interessante. Ele falou assim, quais são os conteúdos da educação infantil? Né? Os conteúdos são comer, andar, se limpar, ter a higiene, brincar, falar, né? Então, de certa forma, esses conteúdos estão contemplados, né? No momento que a criança acorda até o momento que ela vai dormir. Então, a escola... ao invés de mandar atividades que precisem ocupar os pais, né, para que elas aconteçam, já que as crianças sozinhas não conseguem, as escolas podem pensar em otimizar esses momentos domiciliares, né? Podem pensar em orientar o olhar dos pais para esses momentos domiciliares e enxergarem que todos eles são momentos educativos, né? Sem necessariamente ter que desempenhar uma atividade X ou Y com procedimento tal para a qual o pai não estudou, né? Mas ampliar, eu sugiro na educação infantil, o que gera um outro workshop aqui para a gente, uma ampliação do olhar de como trabalhar nesse momento, já que as crianças não têm autonomia praticamente nenhuma para seguir, né? O que mais temos aí, Mari? Eu estou lendo aqui também uma contribuição aqui que a Edna trouxe, de não estar com os amigos para brincar, né? Que é um pouco Sim, o que o você Léo também. O Léo também falou a mesma coisa. Como é que a gente cria conexão à distância? Como é que a gente cria conexão, mantém esse vínculo entre as crianças ou entre os jovens, entre os adolescentes, né? Que eu acho que essa é a dificuldade, né? Eu tenho aqui 2 enteados e uma filha que nesse momento são privilegiados de poder ter um contato ainda, mesmo que seja no EAD, no meio dessa crise toda, mas eu fico ouvindo sempre, né, as reações, as necessidades, e o meu enteado fez aniversário ontem, né, e ele tinha uma videoaula de manhã, e já era dia de aniversário, já está em casa na pandemia, aquela bagunça toda, ninguém tem horário para nada, aquela confusão. Ele ficou muito surpreso que a professora chamou a classe toda, que estava ali na ferramenta à distância, para todo mundo cantar o parabéns para ele, né? Então, assim, vamos sair um pouco aqui do conteúdo, vamos cantar parabéns para o João, vamos celebrar a vida dele, né? Vamos mostrar que os amigos se importam com ele, que está todo mundo com saudades, e como eles queriam estar cantando parabéns pessoalmente. Então, assim, trazer esse acolhimento, trazer esse aconchego
para esse momento é fundamental, né, Cris? Nossa, maravilhoso. Imagina o que essas crianças sentiram, imaginem o poder de uma ação simples da professora, que foi cantar o parabéns. Quer dizer, ela saiu do conteúdo, ela veio para a vida real, ela veio para a vida humana, né? E ela propôs de uma maneira simples, né? Esse exemplo não precisou nem de planejamento, né? Então, assim, foi só uma sensibilidade dela ali, o olhar dela mesmo, que pôde, em questão de minutos, fazer a diferença na emoção dessas crianças nesse dia, né? E aí, eu digo que essas ações, elas devem ser otimizadas, multiplicadas, intensificadas neste momento de ensino remoto, porque elas serão espaço para emoções, para a interação que não está sendo possível entre eles, né? Então, essas ações como essa precisam ser multiplicadas e estarem presentes no dia a dia de forma muito significativa no ensino remoto. Tem uma aqui bem interessante também, Cris, que o pessoal lá da nossa Casa Mundo trouxe, que é conseguirem se organizar com os prazos, né? Eu estava falando aqui dessa questão de como a rotina familiar se bagunçou. Ninguém mais tem horário para nada, as pessoas que estão trabalhando em casa também estão tentando se organizar, os familiares, né? E como é que o aluno, nesse momento onde está difícil de espacializar, né? Tem dia que a gente acorda, a gente não sabe que dia da semana é, a gente não sabe que dia do mês que é. Então, como é que a gente contribui para que os alunos se organizem, né? Tenham ajuda também, né? Para se organizar. Você quer trazer alguma coisa, Cris? Sim, porque os alunos eles nunca viveram, né, a situação de como eu ouvi o diretor da Escola Mais falando na segunda-feira, no webinar que o Léo promoveu. Ele falou: nunca estivemos numa situação onde temos que estar em, no mínimo, 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu estou na minha casa, mas eu não estou na minha casa porque agora é a hora da tarefa, da escola. E assim, se para nós adultos está difícil conciliar, né? Imagina para as crianças. Então, por exemplo, organização de tempo, organização de tarefas deve ser um conteúdo prioritário neste momento. A escola, ela continua existindo, né? Através da tela, através de um plano de aula que é recebido pelos pais. Como que a escola se apresenta? Ela se apresenta apoiando, né? E proporcionando o que realmente é útil, ou ela se apresenta dando mais uma tarefa ou levando mais um problema para dentro da família neste momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a escola simplesmente começa a fazer ensino remoto e não para pensar que ela tem que ensinar, por exemplo, os alunos a desenvolverem mais autonomia, porque seus pais estão ocupados com o home office, se ela não para pensar como eu ensino autonomia, como eu desenvolvo autonomia agora, neste momento, no ensino remoto, como eu ensino organização, né? Se ela não passa por essa fase, ela está levando mais um problema para o aluno e para o pai, né? Então, é assunto da escola encarar como um conteúdo prático, por exemplo, ensinar, construir a organização. Só que a construção de uma habilidade como essa, ela não vai ser feita pontualmente em uma aula com uma atividade. Ela vai ter que permear todos os dias de aula até que os alunos saibam. Um conteúdo como esse vai ter que passar a fazer parte do dia a dia de uma prática escolar, por exemplo, né?
Tem uma outra aqui, Cris, que fala assim, a falta de espaço para as crianças se colocarem, né? É uma contribuição da Lilian aqui, já que eles estão privados do contato, de socializar e a falta desse espaço, né, para eles se colocarem. Como isso pode ir para a educação à distância, né? Como é que o professor pode criar um espaço? E aí eu vejo uma atividade que eu gosto muito, que são as rodas de conversa. Qual é o tema dessa aula hoje? Vamos abrir uma roda de conversa, vamos escutar esses alunos, né? Sentir como é que o que cada um acha daquele tema, porque é a forma como se abre dentro da escola, né? Quem quer falar sobre isso? O que você acha? Mas trazer uma roda de conversa pode ajudar a criar esse espaço onde o aluno possa se expressar e também se sentir ouvido, né? Eu acho que isso pode ser uma forma de contribuir aqui com a falta de espaço para se colocar. Não sei se a Cris quer acrescentar algo. Eu acho que as rodas de conversa a roda de conversa é uma ferramenta, é uma estratégia, não sei, podemos chamar de várias formas, mas assim, é uma ferramenta que deve também se multiplicar e fazer parte do dia a dia do ensino remoto, né? A roda de conversa, ela deve, inclusive, ser o espaço de fala para que os alunos possam trazer sentimentos, dificuldades, angústias que eles estejam sentindo. Então, assim, isso pode acontecer espontaneamente, o aluno pode trazer isso espontaneamente, ou isso pode ser gerado. Isso pode ser gerado pela mediação do professor, pela intencionalidade do professor, pelo planejamento dele. Mas eu acredito que, nesse momento, é uma das coisas primordiais, abrirmos espaço de fala para os alunos poderem falar das suas emoções, né? E não só das suas emoções, porque todos devem compartilhar de coisas parecidas, e quando a gente traz isso para a socialização, a gente humaniza e a gente dissolve o peso, né? Não só para desestressar, para acolher, mas eu acho que os alunos podem também... Poxa, me perdi o fio da meada aqui, peraí. Eu estava falando das rodas de conversa, que pode ser o espaço para os alunos trazerem suas angústias, mas também trazerem suas ideias, para eles poderem trocar, para eles poderem interagir, já que está faltando a interação social lá né, que tinha no presencial. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas aulas remotas, né? E eu percebi professores muito preocupados em conduzir a atividade dentro de um tempo X. Então, eu percebia que os alunos, eles tinham vontade de trazer coisas, só pelo fato deles estarem na casa deles, eles querem mostrar coisas, eles querem compartilhar, né? Por exemplo, sem contar as emoções e angústias da pandemia, né? Então, assim, os alunos tinham muita vontade e necessidade de fala, né? E eles tinham muita necessidade de interagirem também, de se divertirem também, porque eles estão só com os pais e com os irmãos em casa. E quando eles veem na telinha os amigos e os professores, naquele formato que remete à saudosa sala de aula, eles querem ali também a parte boa que tinha lá no presencial, que era a interação, a brincadeira, a espontaneidade, né? Porém, o que eu observei foi que professores muito preocupados, desempenhando uma nova ferramenta, tensos até em conseguir usar a ferramenta, o timing, como vou propor a atividade à distância, isso é novo para mim, ou até não só por essa preocupação, mas até também por falta de um olhar mais ampliado da necessidade dos alunos. Eu vi acontecer de professores não darem esse espaço para as crianças,
por mais que as crianças estivessem manifestando isso, né? Inclusive até se mostrando desmotivadas, entediadas, frustradas perante a câmera, estava claro, era visível, dá para ver na carinha deles o que eles precisam. E o professor não conseguir abrir esse espaço, incluir isso no planejamento da sua aula e voltar para a atividade, olha, presta atenção, atenção, olha para cá, e não conseguir fazer aquela flexibilidade, aquele dinamismo, aquela dança, em abrir o espaço, em expandir a interação para todos e depois concentrar a atenção no objeto, na atividade, expandir para a interação de todos e depois voltar para o objeto. Acho que esse movimento, essa de expansão e concentração, nesse momento também é primordial. Nós já não podíamos ter mais aulas expositivas centradas no professor, no presencial, muito menos agora. Senão, as crianças vão se desmotivar, isso vai perder o sentido, né? A gente tem que atender as necessidades delas. Desculpa, Cris. Eu tive um insight aqui, queria compartilhar e ouvir a opinião de vocês. De novo, eu apesar de ser professor, eu sou professor de inovação e empreendedorismo na faculdade, não tem nada a ver com escola, assim, né, com as crianças, tá? Mas me veio um insight aqui, algo que eu tento ouvir sempre, esses insights, essas inspirações, que é o seguinte: a gente adulto, e eu acho que a gente adulto é só uma criança que cresceu, no fim das contas, tá? Mas a gente adulto tem se reunido com os nossos amigos virtualmente nesse período de isolamento, para fazer um happy hour virtual ou qualquer coisa parecida. Talvez as crianças pudessem se fazer valer de coisas assim. Talvez as escolas, os professores, possam propor e proporcionar algo assim, do mesmo jeito que proporcionam as aulas. Teve algum comentário aqui que me fez ter esse pensamento, tá? E aí tem o Messenger do Facebook, ele tem joguinhos de realidade aumentada. Então, as crianças conseguem brincar. Outro dia eu estava com a minha mãe e com os meus irmãos, tudo barbado, tirando minha mãe, né, que não é barbado, mas tirando o resto, todo mundo barbado, e brincando lá de basquete, pegando a bola lá de basquete assim com a cabeça. Foi super divertido. Eu fico imaginando que coisas como essa para as crianças fora da aula, um pedacinho da aula, talvez pudesse ser legal para dar uma aliviada nessa tensão, até porque a tensão não é só delas, né? É a tensão dos pais, com tudo, né? Com o isolamento, com falta de dinheiro, com desemprego, com um monte de coisa, né? Mas isso que você está trazendo, Léo, é muito legal. Eu estava aqui pensando já em falar sobre jogos, né? Porque quando a gente estuda mais a fundo a pedagogia da cooperação, a gente descobre que no lugar dos jogos de competição, a gente tem uma série de jogos colaborativos e cooperativos, onde os alunos aprendem a construir coisas conjuntas e que todo mundo ganha junto e todo mundo perde junto. Então, você quebra esse paradigma da competição e isso é muito legal. E pensando o quanto a juventude gosta de ficar conectado na tecnologia e nos joguinhos, né? Como é que a gente pode pesquisar também jogos que tragam essas construções coletivas também no virtual, né? Onde eles vão construindo coisas juntos pela tecnologia. Eu não tenho nenhum exemplo aqui para dar, porque eu não pesquisei isso, mas fiquei com muita vontade de pesquisar. Quando acabar aqui, eu vou pesquisar jogos colaborativos virtuais, porque eu acho que isso deve existir. E é uma boa forma também de engajar a turma e de sair um pouco do conteúdo formal para que esses alunos mantenham essa conexão um pouco mais, com uma maior leveza, né? Hoje na aula a gente vai fazer um jogo cooperativo e trazer um formato novo que traga um pouco mais de interesse para esses alunos, né? E me veio um pouco isso com a sua fala. Que Eu vou mais que a gente pesquisar tem aqui, também, tá? Eu tenho uns Cris? amigos de gamificação que talvez tenham coisas legais aí para vocês. Eu boto lá no grupo depois e eu vou mandando aqui algumas coisas que eu já tinha visto de interação remota para a criançada aí, tá? Depende da idade, Legal, claro, né? obrigada, Léo. O seu insight foi legal, Léo, e me fez pensar. O desafio da escola não é só levar a sala de aula para casa nesse momento. Ela tem que levar também o pátio.
ela tem que levar o pátio, ela tem que levar o recreio, ela tem que levar as relações de alguma forma, né? Porque senão os alunos vão se distanciar, né? E aí não dá para que seja mais uma atribuição dos pais terem que forçar e virar uma briga em casa para o aluno querer participar da aula, né? Eles Verdade. têm que participar por interesse, por sentido, por chegar aquele momento de sentar na frente da tela e saber que aquele momento vai vai trazer coisas que fazem sentido para ele, que ajudam ele, que resolvem coisas para ele e que alegram ele também, né? É muito legal essa tua fala, essa tua visão, assim, que a escola realmente não é só sala de aula. Até agora, o que a gente está vendo das escolas é, vamos botar a sala de aula para funcionar. Mas talvez agora já dê para dar mais alguns outros passos e trazer o recreio, trazer essa diversão. Com certeza tem muitas ferramentas. Eu vou me dedicar a buscar algumas aqui, depois compartilho, porque até fiquei animado com essa visão. Muito legal. O Sim, e recreio, você inclusive, seria ótimo trazer o recreio, né? Porque comer eles já estão comendo o dia inteiro. Aliás, eles, a gente, todo mundo, é recreio várias vezes por dia. Então, tornar esse momento do lanche também um momento coletivo no virtual é uma boa ideia, né, gente? por exemplo, né, Mari? Olha aí, por que que o lanche já foi coletivo no remoto? Será que alguém já fez o lanche coletivo? Ou será que Aqui em todo mundo casa, saiu da não. frente da tela para comer sozinho? Então, assim, a ampliação do olhar que a gente está tendo aqui, com a colaboração de todo mundo, está sendo fantástica. Eu acho assim, estava difícil e desafiador fazer a adaptação da tal da sala de aula, porque realmente tem limitações, né? Tem muitas limitações, a gente não consegue o mesmo resultado, fica muita coisa para trás. Mas talvez agora, se a gente começar a levar também o recreio, o pátio, sei lá mais eu o quê, talvez vá ampliando nossas possibilidades e vai ficando mais rico, mais saudável e mais legal, né? E assim, mais do que isso, só para completar, a escola está se fazendo presente dessa forma que ela está se apresentando, né? Então, de novo, quais as outras formas que a escola pode se apresentar e se fazer presente, e inclusive para manter vínculo nesse momento, né? Eu ia falar isso, tá? Eu acho que aí um parênteses do parênteses, assim, que não tem a ver com a nossa pauta, mas é uma grande oportunidade que as escolas têm de minimizarem reclamações e questionamentos sobre mensalidade, não sei o que lá, é justamente se fazer presente um pouco mais. É claro que vai dar mais trabalho, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas o mundo está muito diferente, então a gente tem de fazer um pouco diferente, não tem jeito, né? E como se fazer presente é o que faz a escola continuar a existir, porque se ela continuar se fazendo presente de uma forma útil no contexto agora, se ela continuar gerando apoio, desenvolvimento, valor para o que se faz necessário neste momento agora, ela continua existindo. Mas se ela não está levando benefícios, ou se os benefícios estão frágeis, ela está existindo frágil, né? Então, vamos continuar aqui recheando essa conversa, porque queria perguntar se mais alguém tem imagina mais algum desafio dos nós falamos em âmbito emocional, falamos em dificuldade de organização, falamos de falta de interação com os colegas. Eu acrescento aqui agora também, falando do distanciamento pedagógico, né? Que eu cunhei esse termo, porque assim, o professor está muito mais longe, ele consegue fazer menos, ele consegue até perceber menos do que o contato real, né? Tem o distanciamento pedagógico também, né?
Tem uma questão aqui também, Cris, muito legal, que é assim, de ter autonomia para encontrar as respostas certas, né? Saber pesquisar e filtrar todo o conteúdo disponível. Qual é o desafio desse aluno, né? Ter essa autonomia sozinho em casa, na internet, onde é um mundo de informações. Como é que ele faz isso também sem o apoio de alguém, né? De um tutor, de um professor, de um mediador desse conhecimento, né? E isso casa também com uma das outra questão que tem aqui sobre essa de não ter um acompanhamento, né? De não ter um adulto disponível que apoie esse aluno quando ele está sozinho diante da tela, né? E aí eu li aqui num outro comentário a questão do envolvimento com as famílias, né? Pensar algumas estratégias onde a escola convide esse pai e essa mãe que está em dificuldade também a olhar para as oportunidades de uma aproximação maior com essa interação na educação das crianças, né? Eu tive a oportunidade de conversar outro dia com um coordenador pedagógico de ensino médio e ele estava muito aflito e angustiado que os pais estavam reclamando muito da escola, porque os pais querem que as escolas reabram e devolvam seus filhos para a escola, né? Mas qual é o convite hoje, gente? O convite é qual é a relação entre os pais e os filhos também, né? Qual é a nossa autorresponsabilidade enquanto comunidade educadora, num sentido mais amplo, onde a família também tem um papel educador, onde você promove uma relação muito mais próxima e conectada quando você demonstra interesse no que o seu filho está aprendendo, né? Você não precisa estar lá com ele fazendo as atividades às vezes, quando eles são um pouco mais autônomos, mas sentar junto, ver sobre o que eles estão falando na aula, o que ele está aprendendo. Esse coordenador pedagógico, inclusive, desabafou comigo falando assim: Mari, tem pai e mãe que está aprendendo a conhecer o filho agora, que voltou a ter contato com essa criança e saber o que ele está fazendo, o que ele gosta de fazer, qual é o interesse desse filho no mundo através da educação à distância. Então, como é que esse convite chega nas famílias dessa aproximação, né, dessa contribuição enquanto pai e mãe também responsável pela educação, né? Estou até aqui lembrando aqui dos nossos amigos que estão lá, que responderam aqui, que estão lá na França, rodando o mundo e se autorresponsabilizando pela educação das filhas sozinhos, que deve ser também um grande desafio, né? Mas qual é a oportunidade hoje que muita gente está tendo de se reaproximar do seu filho dentro de casa, né? Porque certamente o filho também vai ficar feliz de ter o pai e a mãe mais próximo nesse conteúdo todo de aprendizagem. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. E tudo isso pode gerar roda de conversa, e tudo isso pode gerar ideias, né? Inclusive, para que os próprios alunos, né, tenham a oportunidade de serem protagonistas, né? Como é sabido da importância, né, de que a escola proporcione esse espaço de protagonismo para as crianças, né? Para que depois elas possam ser protagonistas das próprias vidas no futuro. Mas, assim, tudo isso pode ser trazido, né, como assuntos, né, que estão sendo vividos agora em rodas de conversas e podem virar projetos, né? Podem virar projetos coletivos dos alunos, eles podem ser levados a pensar em buscas de soluções, ideias criativas, para que eles possam trabalhar junto aos seus pais, né? Tudo pode virar um tema de trabalho. Legal, Cris. Eu queria fazer uma proposta aqui para a gente. A gente trouxe, na verdade, 3 perguntas, mas acho que legal a gente talvez trabalhar com 2, porque eu estou vendo aqui que já são 3h25, então a gente tem mais um tempinho aí de conversa. E talvez a gente trazer a pergunta sobre o foco nas socioemocionais, né? Você quer puxar aí, Cris, a segunda pergunta? A gente abre e começa a falar um pouquinho mais sobre quais são as oportunidades de levar essas habilidades e
esse apoio também nesse momento aí tão desafiador, né? A gente trouxe uma pergunta nesse sentido que eu acharia legal a gente abrir agora para falar um pouco desse desenvolvimento mais humano aí, específico das socioemocionais e quem tem possibilidades, quem já tem experiências, compartilhar aqui com a gente do que foi feito e a gente vai comentando aqui um pouco mais também. Mari, antes de passar para essa última pergunta, então, eu posso só contar para eles quais foram as ações que nós tínhamos na manga aqui para propor para esse momento. Claro, então, olha só, mais algumas ações que nós enxergamos aqui como oportunidade de trabalho, mas também, mais do que isso, como necessidade de trabalho com os alunos nesse momento do ensino remoto, né? Nós já falamos da necessidade de se trabalhar as habilidades deles para a organização, né, de atividades e tempo. Nós já falamos também da importância de se trabalhar a autonomia. Eu quero deixar aqui sugerido também o trabalho com a comunicação, né? Porque a comunicação está sendo feita através da tela, né? E isso é novo, e isso é diferente, e tem aluno que se sente bem, mas tem aluno que não consegue, porque tem timidez, por exemplo, porque não consegue se expor dessa forma, com esse foco em sua imagem. Então, eu acho que trabalhar a comunicação através da tela seria outro tema primordial para esse formato de trabalho remoto. A motivação e o engajamento são conteúdos que devem ser levados também na ponta do lápis nesse momento, porque é um grande desafio. As dificuldades de aprendizagem, né? Tanto dos alunos, tanto as pré-existentes, né, quanto as novas que surgem agora por conta do distanciamento pedagógico, né? Então ficam aqui ideias, tá? De pontos, na verdade são pontos de vistas para que nós podemos ampliar o nosso olhar de como trabalhar de maneira mais real, mais útil, mais significativa, apoiar melhor os nossos alunos e usar as socioemocionais como vias de, né? Outro ponto de vista, trabalhar as formas de apoio, né? Como o professor está mais longe e não consegue ter tanto acesso, como pulverizar a forma de apoio? Será que o apoio pode ser dado entre os alunos, né? Para isso a gente vai ter que lançar mão da empatia, né? De uma série de socioemocionais. Olha que trabalho rico, que trabalho lindo. Então, para que o apoio não seja mais centralizado no professor, que ele seja pulverizado no grupo. Todos esses são desafios práticos aí para a gente pensar em ampliar a atuação escolar nesse momento. E assim, ouvir muito, né? Ouvir muito os alunos, dar muito espaço de fala, ouvir a dimensão emocional, abrir espaço para a espontaneidade deles, da criatividade, da troca deles, o que é importante para eles, dar muito espaço de fala para os alunos, né? E eu também tenho aqui uma sugestão que eu acho que é muito rica do que trabalhar com os alunos, mas eu acho que a gente vai passar ainda pela parte das atividades, né, Mari? E aí pode deixar para a parte das atividades, então, não é? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação para fazer quanto a todo esse olhar ampliado aí do que se faz necessário nesse momento? Podemos seguir em frente? Vamos lá, então, Cris. Eu queria colocar mais uma pergunta, que acho que essa vai trazer bastante riqueza para a gente também, né?
que é assim, quais são as competências socioemocionais que, ao serem trabalhadas hoje, mesmo no virtual, vão fazer grande diferença nesse momento. A gente já falou um pouco sobre isso na primeira pergunta, né? Mas para a gente ter esse foco mesmo na competência desenvolvida, né? E se alguém aqui já tem experiência de estar fazendo alguma coisa. Eu outro dia também estava lendo um texto que eu vi uma professora de língua portuguesa contando que para trabalhar as emoções, por exemplo, numa aula de interpretação de texto, ela traz a pergunta assim, o que esse personagem sentiu? Como você acha que esse personagem se sentiu? Se você tivesse passado por essa história, como é que você se sentiria? Então, assim, olha que possibilidade linda de ampliar o olhar e do aluno entrar na parte mais sensível da história, né? Então, o nosso convite agora é para que a gente traga contribuições ou dúvidas ou questões que vocês gostariam que a gente comentasse aqui com relação às habilidades socioemocionais e o trabalho com elas já seja integrado no currículo ou seja ele feito por si só, né? Mari, será que a gente pode fazer essa pergunta de uma forma bem objetiva? Sim, manda bala aí, Cris. Quais as habilidades socioemocionais que vocês imaginam que são imprescindíveis de trabalharmos agora, nesse momento que estamos vivendo? Manda bala. Manda bala não é uma expressão muito bonita, né, para quem trabalha com habilidades socioemocionais, mas enfim, eu quis dizer, vai em frente, Cris. Desculpa, ainda mais você que é de comunicação não violenta, né? Pois é, mas fui eu que falei, por isso que eu tô puxando a minha orelha aqui. Falei, gente, essa expressão, não sei de onde vem, vamos pesquisar, mas não é uma expressão muito agradável pra gente. Mas enfim, Cris, vamos lá. Você pode repetir a pergunta para a gente mobilizar aqui o pessoal? Quais são as... E agora, não importa se o que vocês trouxerem é de fato uma competência socioemocional ou não é considerado outra coisa, não importa. Vamos pensar na nossa intuição, quais são as competências ou as habilidades socioemocionais que nós precisamos trabalhar neste momento de ensino remoto, de pandemia. Vocês querem falar? Eu estou vendo que não chegou nada no chat aqui. Aqui eu estou vendo que está entrando algumas coisas, Cris. A empatia, a escuta. Você fala, então, por favor, Mari. Vou falar aqui, ó. Chegou três. O Léo falou a empatia, a Edna também. A Lilian trouxe o conhecimento de si e do outro, a empatia. A escuta, a Mirelle trouxe. A Edna trouxe a troca. Insegurança. Espiritualidade. Vulnerabilidade. Nossa, bastante coisa aqui. Enquanto as pessoas vão colocando, eu vou puxar um gancho aqui, a gente falando um pouco dessa questão da empatia, né? A empatia hoje é uma palavra também meio de moda, né? Na questão das habilidades socioemocionais e que às vezes a gente nem tem a compreensão do quanto é difícil a gente trabalhar essa competência, essa habilidade, né? Porque a empatia, assim, ela já pode ser natural da gente, mas ela também pode ser aprendida, né? Como é que a gente aprende a ser empático com o outro, né? E a empatia, a gente conseguir empatizar com o outro, envolve a gente se desapegar de qualquer tipo de julgamento, né? É a gente acolher o outro naquele estado mais vulnerável que ele se apresenta. É a gente entender a dor do outro. E a gente entende a dor do outro porque a gente já viveu uma dor parecida com aquela.
sabendo identificar que a dor não é minha, é do outro, mas eu consigo me colocar no lugar dele, porque eu já senti coisas parecidas, e isso é a empatia, né? A gente viver a dor com o outro, né? Como é que a gente abre espaço para isso? E acho que isso também tem a ver com uma questão aqui da vulnerabilidade, né? Há espaço para vulnerabilidade na escola, né? Como é que a gente abre esse campo onde tanto o aluno quanto o professor possa se colocar na vulnerabilidade? E eu vou dar essa contribuição aqui, que esse lugar da empatia, da vulnerabilidade, ele gera muita conexão. As pessoas se conectam na humanidade que cada um de nós tem nesse lugar da vulnerabilidade, né? E na comunicação não violenta a gente trabalha bastante isso, né? A vulnerabilidade para mim também envolve, e aí pensando com a prática escolar, como é que a gente abre um campo onde é possível errar, né? Onde a gente possa errar, que é uma coisa que hoje na escola é tão difícil encontrar esse lugar. Eu posso errar? Não, eu tenho que ser o melhor aluno, eu tenho que tirar a melhor nota, eu tenho que dar as melhores respostas, né? Então, não existe na escola hoje um campo de errar. E isso é tão importante quando a gente está falando de inovação, né? O Léo aí estava falando que trabalha nesse campo da inovação. Como é importante a gente abrir espaço para o erro, porque se a gente não erra, se a gente não tem lugar para experimentar e errar, é muito difícil a gente conseguir inovar, porque a gente vai sempre ficar preso nesse lugar da perfeição, né? De que não se pode errar, porque errar tem punição, errar tem consequência. Se eu errar, eu vou tirar uma nota baixa e eu sou o pior aluno da escola. Então, quanta carga emocional não gera o lugar que não se pode errar, né? Mari, Isso eu até eu queria fazer transcedo aqui o muro. Desculpa, eu queria Fala, fazer um Léo. complemento e até botar um tempero, uma pimenta nesse negócio, tá? Realmente, quando a gente fala em inovação, em empresas de inovação, em startups, não sei o que lá, que é o meu universo, não tem essa de ser um problema errar. A gente aprendeu, eu vim da velha economia para essa nova economia, mas nessa mudança eu aprendi que errar é positivo. As empresas mais modernas erram, os funcionários erram e eles não são penalizados pelo erro. Ao contrário, muitas vezes são inclusive beneficiados pelos erros que cometem, porque o pensamento eu só errei porque eu tentei, tá? E aí a pimenta que eu queria colocar não é uma coisa só para as crianças. Eu acho que a mentalidade da escola tem de mudar, tem de permitir que a equipe erre também. Óbvio que você não vai querer que a equipe erre com a criança, com o aluno, mas errar num outro ambiente, criar esse ambiente de experimentação aqui para poder errar, falar, dizer tudo o que pensa e aí poder caminhar nesse sentido, né? Só uma pimenta aí. Muito bom, Léo. Muito boa reflexão. É isso mesmo. Hoje você encontra em alguns espaços de trabalho mais evoluídos, tá? Porque tem espaço de trabalho que hoje a gente também não encontra lugar para erro. Mas por quê? Porque desde criança a gente aprende que não pode errar, que errar é feio. Alguém colocou aqui, ó, a Edna, que errar nos remete ao fracasso, né? Então, você errando, você é um fracassado. E como a gente transforma esse olhar, de olhar a beleza do erro? O que a gente está aprendendo com esse erro? O que esse erro está me trazendo de novidade? O que esse erro está me trazendo de possibilidade, né? Então, mudar um pouco essa lente é fundamental na escola, não só para o aluno, mas que o professor também tenha espaço para errar, que saia desse papel do super-herói, né, do passador de todos os conhecimentos, que sabe tudo, que já viveu tudo, não, né, podemos aprender junto, né, e trazer esse lugar da possibilidade do erro, né. Achei muito legal trazer essa questão do remeter ao fracasso, porque ele traz um outro lugar, o fracasso, para a gente, que pega na nossa autoestima, né. A autoestima também hoje dentro da escola, como a gente vê a necessidade de trabalhar a autoestima de alunos que caem nesse lugar, né? Do, meu Deus, eu errei. Ou então dos rótulos, né? Eu sou aquele aluno que nunca faz nada certo. Eu sou aquele aluno que é o mais burro da classe. Eu sou aquele aluno... E aí começa um monte de rótulo, um monte de julgamento.
seja um auto-julgamento ou seja um julgamento de outros colegas, né? E às vezes até de professores e educadores que vão rotulando essas crianças dentro da sala de aula, né? Como é que a gente abre espaço para olhar para sentimento e para necessidade com naturalidade, que todo mundo tem. E aí vou fazer minha última contribuição aqui, que eu vou passar a fala para a Cris. Mas abrir espaço para emoção e para sentimento, gente, é acolher tudo que vem. Não existe sentimento certo, não existe sentimento errado. Sentimento é sentimento, né? Trazer esse campo onde a gente também ajude a aprender que se eu sentir raiva, se eu sentir angústia, tudo isso faz parte da vida. Não é um sentimento feio. Não tem sentimento feio e bonito. Não tem sentimento certo e errado. É acolher o que vem e como transformar isso de uma forma saudável, né? Que contribua e não que leve a gente para um lugar de destruição, né? Eu queria só trazer um pouquinho essa questão das emoções aí. Cris, você quer colocar alguma coisa? Olha só quanta coisa veio, né, enquanto competências socioemocionais que podem ser trabalhadas. Eu fico contente de que todos nós tenhamos enxergado essas possibilidades, né? Espero que como educadores, a gente consiga ir enxergando as oportunidades, as micro-oportunidades que surgem de ir contemplando essas competências no meio do que a gente já faz, acho que já é um bom começo, né? Enquanto você estava falando, Mari, eu estava corri aqui pelo chat e eu vi que tiveram algumas coisas que ainda não foram comentadas. Eu anotei aqui e gostaria de comentar rapidamente, né? Mas gostaria também de pedir que vocês deixem os e-mails de vocês aqui no chat, porque depois nós vamos responder a todas essas questões e podemos continuar em contato para resolvê-las juntos, tá? Então, por favor, escrevam os e-mails de vocês agora no chat para não se esquecerem e para a gente ter esse contato, tá bom? Enquanto vocês escrevem, eu vou comentar superficialmente, só pontuar bem rapidamente as coisas que eu vi aqui no chat. Deram a dica de aulas de educação física, mindfulness, movimento. Eu sou super a favor, eu acho que as crianças precisam levantar da cadeira, abrir um espaço na sala e mexer o corpo. Olha, o momento de mais alegria e felicidade das crianças que eu vi nas aulas remotas que eu assisti foram o momento onde elas fizeram educação física. Elas se divertiram, elas riram, elas vivenciaram emoções e uma experiência física que faz tempo que elas não vivenciam e foi contagiante, com certeza. Movimento físico, brincar muito, levantar da cadeira, interagir, mexer esse corpo, com certeza. E a meditação também, se conseguir, para ajudar no foco, que foi também um dos comentários aqui no chat, né? Que o desafio é trabalhar o foco e a concentração, com certeza, né? Com certeza, para as crianças ficarem sentadas em frente à tela, esperando a sua hora de fala, né? É um desafio e tanto. Então, quanto mais dinâmica for a atividade proposta, a prática proposta pela escola, mais fácil vai ser delas se concentrarem, porque elas estarão mais interessadas, né? Mas práticas de mindfulness podem ajudar por curto período prática de curto tempo. Que mais? Troca com os pais, né? A troca com os pais, a troca da escola com os pais,
é importantíssima. Então, é como eu repito, a escola está se fazendo presente da maneira que é possível agora. De que forma ela está se fazendo presente? Ela está ela está entregando um serviço que ajuda, ela está orientando, ela está ouvindo, né? Como que ela está fazendo essa interação e essa relação com o pai, como que ela está mantendo o vínculo com os pais. Isso é fundamental. Teve também aqui uma mãe que perguntou, não sei se mãe, mas perguntou, e os alunos que têm problema, dificuldade de aprendizagem, alguma dificuldade de aprendizagem, né? Fica muito mais difícil agora, e continua sendo responsabilidade da escola oferecer um trabalho mais personalizado e mais próximo. Como mais próximo? De repente, em aulas, em lives que sejam mais direcionadas àqueles alunos com aquelas necessidades. Conversar mais com esses pais, orientar mais esses pais. Continua sendo papel da escola, né? A interação, a interatividade colocaram aqui, né? A importância da interatividade, é isso que a gente estava falando. Quanto mais interativo for, mais engajante é, né? E as aulas serem mais dinâmicas, isso com toda a certeza, né? E assim, eu tenho mais uma coisa a acrescentar nesse sentido, que é o seguinte: tem muita coisa produzida, linda, dinâmica na internet. Tem um monte de contadores de histórias que já estão com as contações de histórias prontas, né? Tem um monte de conteúdo pronto. As escolas não precisam se preocupar em produzir esses conteúdos de contação de histórias e até de atividades de artes. Tem muita coisa pronta na internet. Esse não é o papel da escola no momento. Eu acho que o papel da escola, que é o que o Google não faz, é proporcionar essa interatividade, essa interação com a sensibilidade do educador, mediando as relações, acolhendo as necessidades, né? Então, vamos parar de pensar em produzir conteúdo, vamos pegar o que já tem e vamos produzir espaço, vamos produzir interação. E isso está muito mais fácil, é só usar um Zoom, qualquer ferramenta de interação e ter um educador sensível aqui do outro lado, né? Para começo de conversa. É claro que não é tão fácil e tão simples assim, né? Mas, assim, é uma mudança de olhar, né? Que a gente traz aqui com essa interação toda e todas essas questões que a gente levantou, né? E agora, para fechar, né? Mari, você tinha passado já falou que tinha terminado a sua fala. Tem mais alguma coisa que te veio? Não, acho que é isso. Ou eu posso lançar a Greta? Sim, eu vou pedir só mais uma interação aqui para o pessoal. A Cris vai fechar com um vídeo hoje essa nossa conversa, mas eu gostaria de ouvir, isso é um feedback para a gente, assim. Depois de falar tanto de socioemocionais, né, de emoção, de sentimento, quem puder contribuir aqui colocando no chat, assim, como eu estou saindo daqui hoje? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, né? Essa conversa contribuiu com vocês? Foi legal? Como que vocês estão saindo em relação a isso, né? Quem puder contribuir, a gente agradece. E aí a Cris já pode ir para esse fechamento. A gente vai voltar depois do vídeo ou não, Cris? Pode ser. Olha, tá. Senão eu já ia dar um tchau e um agradecimento. O que seria de mim sem essa sua sensibilidade e leveza, viu, Mari? Obrigada. Eu com a sua também. Eu amei essa nossa parceria aqui, mediada aí também pelo Léo. Muita gratidão. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para o encerramento. Mas ainda não estamos terminando, tá? Vamos ver se a gente consegue passar o vídeo. Com esse vídeo, eu quero ilustrar, né, que o potencial de um jovem, né, ele é muito maior do que fazer uma atividade de geografia, né?
o potencial de um jovem que ainda não foi corrompido, né, pelos maus valores da sociedade, vamos dizer assim, um jovem que ainda que ainda tem em si a forte esperança, né, de um mundo melhor. O limite do potencial dele é o céu, né? Desde que ele encontre o meio para enxergar esse potencial e para se desenvolver, né? Então, vamos olhar esse vídeo e aí depois eu termino essa figura aqui com vocês. Léo, você consegue me ajudar aqui? Desculpa, estava sem áudio. Consigo sim, espera só um pouquinho, que o vídeo está aqui. Por favor, me avisem quando estiverem vendo, tá? Vocês estão vendo aí o vídeo? Parece que está meio estranho, mas... Vocês estão conseguindo ver ou não? Então, tá bom. Então vou pôr no comecinho aqui. Acho que tá sem som, Léo. Aí, eu não estou ouvindo o áudio. Vocês estão ouvindo o áudio? Espera aí que eu já corrijo. Só um segundo. Agora vai dar. Realmente faltou apertar um botão ali. Veja se está certo, por favor. Future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. I am here to speak for all generations to come. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. It was very emotional. I was so moved. I could really, I really recognized her frustration and the emotion that she was carrying. There's a lot of things about Greta that I really recognize and relate to and remember. All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. Young people are incredibly powerful, and young people are the ones with the ultimate moral authority for what we are doing, not only to the earth, but to future generations. And we lose that intensity of reaction as adults because we ourselves are gradually indoctrinated and inculcated into the nuance of the world and the way that things are, to the point where we can even defend the destruction of the world because, well, people need jobs, as if that is a viable, excuse for the destruction of the future. Léo, acho que já tá bom, já deu pra gente pegar no ponto aqui que precisávamos. E agora, para contextualizar esse vídeo, é o vídeo de duas ativistas, né? Uma atual e uma que se pronunciou há 27 anos atrás, né? E elas se pronunciaram pelo meio ambiente, né? E aí, o que eu quero mostrar com isso, né? Eu quero mostrar que, além de ser muito importante nós
nós nos situarmos na atual crise para apoiarmos os alunos, também é muito importante que nós coloquemos os alunos diante da situação e que a gente fale com eles sobre essa situação e que a gente dê a eles o espaço e a possibilidade de serem autores sociais, né? Porque se há 27 anos atrás aquela ativista fez o que ela fez sem redes sociais, imagina o que um jovem hoje, que tem a oportunidade de se engajar com questões sociais, que tem a oportunidade de criar com seus colegas soluções para essas questões sociais, e com a facilidade da tecnologia que eles têm nas mãos e das redes sociais, quantos cidadãos, autores com iniciativas sociais nós podemos gerar. Muito mais, muito além de alunos que conseguem fazer uma atividade conteudista, né? Então, que a gente também tenha a inspiração de levar a realidade para os nossos alunos como matéria, né? Para que eles possam reconhecer e se empoderar do poder protagonista que eles têm para serem transformadores sociais de um mundo melhor. Então, é isso que eu queria deixar como inspiração para vocês levarem, acolherem e levarem cada vez mais a vida real e o ser humano como um todo para a sala de aula. E aí, eu quero perguntar se alguém tem algo a dizer, se alguém quer falar. Nós temos ainda uns minutinhos, né, Léo? Temos sim. Eu queria dizer que foi incrível, viu? Obrigado a vocês duas que prepararam isso com tanto carinho e competência. E obrigado a todo mundo que participou. Foi super bacana. E, gente, quem quiser falar, estamos aí. Assim, só abre o microfone. Acho que agora dá para a gente bater um papo até um pouco mais tranquilo nesses minutos finais, né? Enquanto a gente espera se alguém quer se manifestar, eu também quero agradecer aí a oportunidade, o convite da Cris, a oportunidade dada desse espaço aí pelo Léo, e agradecer a todos vocês que sustentaram aqui 2 horas de conversa com a gente, e as contribuições foram muito ricas, muito legais, então eu só agradeço e espero aí encontrar vocês numa outra oportunidade. Para mim passou bem rápido, inclusive, sinal de que Passa rápido, estava né? gostoso. Verdade. Sobre essa competência da molecada, eu vou falar do ponto de vista de pai, tá? Assim, e não, vou falar dos meus filhos, obviamente, que é com quem eu convivo, né? Essas crianças com as quais eu convivo. Eu fiz há alguns anos um curso no Sebrae de 3 dias sobre um negócio que a gente falou num dos workshops que a gente fez, que é o Canvas de modelo de negócio. Então, o Sebrae organiza isso em 3 dias, 3 tardes, na verdade, porque é um conteúdo denso até para adultos e adultos que já empreendem, tá? Meu filho, quando estava com uns 9 anos mais ou menos, ele veio com uma ideia de um negócio. Ele é super empreendedor, ele gosta, não sei o quê. Ele veio com a ideia de um negócio. Eu expliquei em 20 minutos, mais ou menos, como esse Canvas funcionava para ele durante o almoço. Voltei para o trabalho. Quando eu voltei no fim do dia, ele tinha feito o Canvas de um jeito que as pessoas no Sebrae se surpreenderam, porque elas me explicaram que tem adultos que ficam 3 dias aprendendo aquele negócio e não aprendem aquele negócio. Assim, eles têm uma capacidade que a gente não sabe de onde, eu, pelo menos como pai, não sei de onde vem, mas eles têm. Eu acho que a gente precisa só dar esses espaços para eles, assim, sabe? Acho que eles evoluem muito sozinhos. Eu também vejo no outro lado, assim, que eu até escrevi isso aí no chat, a gente brasileiro, culturalmente, é muito paternalista ou maternalista. A gente abraça demais e deixa debaixo da asa por tempo demais. Eu tive a oportunidade de viajar bastante nos últimos anos e conviver e conversar e trocar com muitos pais de outros países. É absolutamente diferente e é absolutamente diferente a resposta das crianças. Então, acho que a gente precisa soltar o freio deles, que a gente mesmo é que está puxando, assim, sabe? Acho que isso, para mim, hoje ficou tão claro com as falas e tão claro que pode ser uma alternativa ou um jeito legal dessa nova convivência que a gente tem com todo mundo, né?
Imagina quantas ações, quantas iniciativas sociais e ações poderiam estar sendo geradas por esses alunos para gerar recursos para a comunidade, para gerar informação para a comunidade, para novas soluções estarem sendo criadas para a comunidade, se eles estivessem sendo colocados diante do problema social como a matéria escolar, né? Uhum, verdade. Pessoal, acho que a gente pode encerrar então, já está dando 4 horas. Mais Posso uma só vez. agradecer, Léo? Deve, por favor. Obrigada. Muito obrigada por essa parceria, Mari, que a gente teve para construir todo esse percurso de hoje, né? Muito obrigada pela contribuição que você traz, né, da psicologia da cooperação, da comunicação violenta, desse olhar tão sensível e delicado que você trouxe para essa nossa conversa, tão humano, né? E muito obrigada a todos por participarem e nos trazerem bastante aprendizagem também, que depois eu vou digerir tudo aí que está no... A gente fica com acesso, né, do que está escrito no chat, Léo? Depois eu recebo aqui e compartilho com vocês. Tá legal. E muito obrigada, Léo, pela oportunidade. Tenho acompanhado esses seus encontros, que têm sido, assim, muito, muito úteis mesmo nesse momento para a área da educação, de várias formas, com vários temas, né? E aí fico aberta para contribuir mais se tiver oportunidade também. Muito obrigada, Léo. Eu que agradeço, Cris, foi muito bom. Mari, igualmente, muito obrigado, viu? Foi super legal. Eu acho que eu saí, como disse aqui a Manuela, Nossa Casa Nosso Mundo, não lembro o nome, também saí super enriquecido. Foi um grande aprendizado para mim. Muito, muito obrigado. Legal, Léo. Vou sugerir que um dia você chame o pessoal aí para fazer um conteúdo aí sobre como é você assumir a educação dos seus próprios filhos, né? É um bom tema aqui para a gente saber também como que fica essa educação rica aí pelo mundo, né? Olha, e uma boa, e se quiserem, eu tenho essa amiga canadense que educou os 3 filhos em casa. Ela fugiu da escola tradicional já de cara com as 3 crianças, são todos adultos, formados, criados, assim, e ela tem, assim, as histórias são muito legais, assim, foi muito interessante de Se ouvir dela. imaginar, eu tô dando essa ideia porque a Manu e o Rodrigo já estão faz um bom tempo fazendo essa experiência. Eu mesma não falo com eles há muito tempo, fiquei muito feliz de ver eles aqui, ouvindo sobre socioemocionais, mas também fiquei curiosa de saber quais são os aprendizados aí nessa estrada que eles estão trilhando. Então Tá? fica aí o Por convite, último, Manu e Rodrigo. agradecer aí também, Cris, a generosidade, a contribuição de todo mundo. Um beijo grande. Obrigada. Pessoal, obrigado, valeu, boa tarde, boa semana aí para todos.